Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso de número 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo de número 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até o verso de número 27, vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, eu te peço que o teu Santo Espírito nos ilumine na compreensão das Sagradas Escrituras. E também, ó Deus, me use como instrumento para que os irmãos, iluminados pelo Espírito, possam usufruir da graça dos teus ensinamentos, das tuas palavras, para, ó Deus, então, edificarem toda a sua vida, fundamentadas nela. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Este texto que nós acabamos de ler faz parte da conclusão do Sermão do Monte. E assim como as demais metáforas que nós já vimos nos domingos anteriores, que são dois tipos, né? Sempre dois pares, né? Sempre em pares, os dois caminhos, o estreito e o espaçoso, as duas árvores, a boa e a má, as duas confissões. Agora nós veremos dois tipos de construtores combinados numa série também de pares para concluir o sermão do monte. E ele inevitavelmente continuará o assunto da obediência, daquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Por isso, em primeiro lugar, existem dois tipos de construtores. Eles têm coisas em comum. Por exemplo, similaridades. Ambos são construtores. Ambos constroem. Os dois constroem uma casa. O retrato do texto apresenta que dois construtores construíram uma casa. Essas similaridades apontam que estes dois, no comparativo da parábola, da metáfora que Jesus está usando, eles ouvem as palavras de Jesus. Eles ouviram e estão sendo comparados a construtores. Eles ouviram as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos. Eles também enfrentarão uma tempestade. Ambos enfrentarão ventos fortes, enfrentarão chuva que virão contra o projeto que eles fizeram. Estas similaridades apresentam este contexto dos construtores e da nossa vida. Jesus está comparando os seus ouvintes a construtores. Sabe por quê, irmãos? Todos nós somos construtores. A vida é uma construção. Sim, quando nós vivemos, planejamos, sonhamos, nós construímos a nossa vida, edificamos a nossa vida. William Hendrickson, um comentarista do Novo Testamento, comentando este texto, faz essa analogia. Ambos os homens mencionados nesta parábola são construtores. Pois viver significa construir e edificar. Cada ambição que o homem acaricia, cada pensamento que ele concebe, cada palavra que ele pronuncia e cada obra que ele realiza é, por assim dizer, um tijolo da construção. Gradualmente,
a estrutura de sua vida se eleva. Contudo, nem todos os construtores são iguais. Alguns são sábios e outros são insensatos. Somos todos construtores. Viver é construir. E agora então vem as diferenças. Eles têm similaridades, têm pontos em comum, porém há uma diferença marcante que Jesus deixa claro. Ele chama de prudente, o primeiro. E essas diferenças são muito distintas porque o outro é chamado de insensato. Eu quero que você analise um pouco essas diferenças, porque elas são importantes no fechamento de Jesus em todo o ensinamento do Sermão do Monte, o Sermão do Reino, que apresenta virtudes do reino, virtudes do rei e dos seus seguidores, que os seus seguidores devem ter. Olha, o prudente é o primeiro exemplo descrito por Jesus nesta parábola. Ele é sábio. Ele é comparado a um homem prudente. O versículo 24, será comparado a um homem prudente. Olha, por quê? Porque ele constrói no alicerce certo. O versículo 24 diz que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Pois alicerce, fundamento, por causa da prática e dos ensinamentos de Jesus. Jesus disse, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Este é o fundamento. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, mas fica evidente que a prudência aqui relatada está por conta do fundamento. A ênfase não está na casa, a ênfase não está na tempestade, a ênfase do texto também não está nos fundamentos, no fundamento utilizado na obra, mas na ação do construtor em usar do fundamento. Ele é prudente porque construiu a casa sobre a rocha. O insensato, que é o segundo exemplo descrito, ele é descrito como um tolo. Alguém que executa um projeto elaborado, termina esse projeto, porém ele faz isso de forma insensata, de uma maneira tola. Por quê? Porque ele construiu a casa sem fundamento. Ele construiu e empreendeu, usou de recursos, usou de tempo, de recursos, de material para algo que não tinha fundamentação, para algo instável. Ele ouviu a mesma mensagem, mas não fundamentou a sua construção nela. Ele ficou apenas na teoria. O versículo 26 diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Ele construiu a sua casa sobre um terreno instável, sobre a areia. E muitos têm construído a sua vida assim. No discipulado com Jesus, não basta apenas ouvir os seus ensinamentos. Se todos somos construtores da vida, se todos estamos construindo na nossa vida e edificando na nossa vida, não podemos ser tolos, insensatos. Precisamos agir como os sábios, os prudentes. Por isso, considerar os ensinamentos e as palavras de Jesus é fundamental. Muitos hoje estão construindo sem sequer saber que estão fazendo. Muitos hoje estão construindo a sua vida em prazeres, como aqueles da porta larga, do espaçoso caminho que leva à perdição. Ele é prazeroso, ele é fácil. Muitos estão construindo, mas sem alicerce. E fazem isso com a sua vida emocional, com a sua vida sentimental. Constrói a sua vida sobre relacionamentos amorosos,
vida financeira, profissional, constrói toda a sua vida, a sua segurança na instabilidade financeira. Porque a estabilidade financeira, como nós já aprendemos no Sermão do Monte, é um tesouro que traça, corrói, e que ferrugem, destrói, e que ladrões escavam e roubam. É um ídolo. Há dois tipos de construtores. Qual deles nós somos? Qual deles é você? O prudente ou o insensato? Segundo lugar, um só fundamento. Um só fundamento. Olha, você percebe que Jesus apresenta, tanto no verso de número 24, e no verso 25, a expressão sobre a rocha. Sobre a rocha, que é o alicerce, o fundamento. Representam esta rocha, este alicerce, este fundamento, está representado na expressão minhas palavras, que são as palavras de Jesus. O seu ensino, o seu mandamento. Sim, todo aquele, verso 24, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Você percebe que há um tipo só de fundamento, e este fundamento está extremamente relacionado ao ensinamento de Jesus, a estas minhas palavras. Não é apenas o que Jesus disse, são os seus ensinos, os seus mandamentos, as suas ordenanças. O discípulo de Jesus ouve essas palavras. O fundamento está relacionado à palavra dele. Sabe por quê? Porque ele mesmo é a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. O fundamento e o alicerce está nas suas palavras. Sabe por quê? Porque ele mesmo é a rocha. Ele mesmo é esta rocha viva, poderosa. Ele é a rocha principal. O profeta Isaías, no capítulo 28, verso 16, diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. O apóstolo Pedro, ao explicar sobre a nossa segurança em Cristo e sobre a nossa propriedade, a nossa vida em Cristo como discípulos, como igreja, ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. A ênfase do texto está nos construtores, mas porque os construtores podem pôr a sua construção sobre o fundamento ou não, sobre a rocha ou não, construir e edificar a sua vida sobre as palavras, estas minhas palavras, as palavras de ensino, as palavras de vida, as palavras que nos orientam, as palavras do que é a palavra, o verbo, do que é a rocha. Podemos perguntar, então, como construir sobre a rocha? Como fundamentar a construção da nossa vida com segurança e firmeza? A resposta é prática e obediência. O verso 24 diz: pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Você percebe que assim como essas quatro metáforas de pares foram apresentadas no final do Sermão do Monte, como elas estão interligadas? Na perícope passada, que fala sobre as duas confissões,
uma confissão não entrará no reino dos céus. Ela tem ortodoxia, ela tem aparência de relacionamento, ela tem experiências miraculosas, mas ela não entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus entrará no reino de Deus, entrará no reino dos céus. Há uma questão de prática, e a prática da obediência, a dar ouvido às palavras de Jesus. A obediência prática dos discípulos fará que a nossa vida seja construída sobre a rocha. É claramente essa associação do paralelo anterior. Versículo 21, mas aquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Então, é preciso entender, conforme o Dr. Carson nos ensina, dizendo, a entrada no reino, afinal, depende da obediência. Não a obediência que gera pontos de mérito, mas a que se curva ao senhorio de Jesus em tudo e sem reservas. Essa obediência se combina necessariamente com o arrependimento genuíno, tornando os dois quase indesassociáveis. Nesse quadro, a obediência é tudo. O verdadeiro discípulo de Jesus é o que ouve e pratica. Olha, Tiago, capítulo 1, ao relatar aí a importância da palavra pregada para a vida da igreja, e foi isso que Jesus fez no Sermão do Monte, ele pregou e ensinou os seus discípulos. O Sermão do Monte começa dizendo isso, que Jesus se assentou e os seus discípulos sentaram em volta dele e ele os ensinava. E ele então começa com as bem-aventuranças, qualidades que Deus quer que se encontrem no reino, que são qualidades do próprio Cristo, e a aplicação de toda a lei, e a vida espiritual de intimidade diante de Deus sem hipocrisia. Então, percebam que Tiago agora no capítulo 1, verso 21, vai dizer, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Mansidão é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados mansos. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei a palavra implantada para a salvação da vossa alma. Obediência e prática. Bom, o desprezo é o lado ao contrário. Desprezo e desobediência está retratado sobre o construtor que construiu a sua casa sobre a areia. O versículo 26 diz, e todo aquele que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, as mesmas palavras que o prudente ouviu, o construtor prudente ouviu, as mesmas palavras que o discípulo que põe em prática e obediência ouviu. Mas no verso 26 ele diz, ouve estas minhas palavras e não as pratica. A mensagem não mudou, as palavras são as mesmas, mas há desprezo, pois o ouvinte não as põe em prática, não as considera. E nós vivemos tempos assim. Tempo em que as pessoas vão à igreja, assistem lives, cantam cânticos cristãos, elas se emocionam com bons pregadores, mas na construção da sua vida, na edificação do seu futuro, dos seus sonhos, dos seus empreendimentos, elas não dão ouvidos ao que foi dito pelo Evangelho, pela palavra, pela lei, pelos mandamentos de Cristo. Quando o assunto é casamento, elas não ouvem o que Jesus ensina sobre o divórcio. Quando o assunto é relacionamento, não ouvem o que Jesus ensina sobre o amor ao próximo.
Quando o assunto é dinheiro, não ouvem os ensinamentos de Jesus e não colocam as palavras de Jesus em prática, criando ídolos para o coração. E as pessoas então vão tomando decisões. Elas ouviram o Evangelho, elas conhecem do Evangelho, mas na prática elas preferem agir por conta própria. Elas preferem agir por si mesmos. E toda a nossa segurança de agir por si mesmo não passa de areia, um terreno instável e volúvel. Olha só, há desprezo e desobediência. Tiago, capítulo 1, verso 22, a continuidade do texto que nós já lemos, que a palavra deve ser por nós acolhida com mansidão. Agora no verso 22 de Tiago 1, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E ele então conclui essa ideia de ser apenas um ouvinte, porque ele diz que quem é apenas um ouvinte e não praticante está enganando a si mesmo, enganando-vos a vós mesmos. É um engano, é um engodo, é uma ilusão, é construir sobre a areia. Eu preciso dizer algo para você. Eu preciso dizer algo que esta parábola de Jesus nos ensina. Areia não é alicerce, areia não é fundamento. Areia é solo instável, volúvel, é variante. Areia não dá firmeza, areia não é fundamento. O seu coração pode ser arenoso, o seu coração e a sua vontade também. Não basta apenas ouvir, conhecer o que Jesus ensinou, é preciso pôr em prática. Porque senão, tudo será construído sobre o instável, sobre aquilo que se move, aquilo que não dá firmeza e segurança, sobre a areia. Bom, 1 Pedro, que eu já citei, que cita Isaías sobre a pedra principal, que é a rocha, que é Cristo. Lá no capítulo 2, versículo agora 6 e 7, deixa isso muito mais fundamentado. Pedro diz: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Para os descrentes, há um só fundamento, e a areia não é ela. Há um só alicerce. E ele está fundamentado nas palavras de Cristo, no ensino de Cristo, porque Ele é a palavra, Ele é esta rocha. Obedecê-lo, pôr em prática na sua vida diária, é um exercício que fará com que a sua construção esteja no lugar certo. Bom, terceira e última lição que eu gostaria de destacar essa noite é uma prova com 2 resultados. Você percebe que no versículo de número 25, no versículo de número 27, há uma tempestade. Há uma tempestade. E essa tempestade caiu sobre as 2 casas. Tempestade aqui é símbolo de juízo, significa juízo. E preste atenção, porque essas 4 metáforas finais do Sermão do Monte nos apresenta juízo o tempo inteiro. Está simbolizado, por exemplo, como o caminho que produz perdição para o caminho largo, Mateus 7,13.
também como o corte e o fogo são para os abrolhos e os espinhos, as árvores más, os falsos profetas. Percebe o juízo lá em Mateus 7,19? É a rejeição da falsa confissão em Mateus 7,23. Agora a ruína. A ruína. E ela vem por conta da tempestade. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, você vai perceber que a Bíblia também faz esta associação de tempestade com o juízo de Deus. Vamos lembrar do dilúvio, que foi a manifestação do juízo? Ezequiel, capítulo 13, do verso 10 ao verso 14, Deus está dando uma sentença de juízo contra falsos profetas. E olha só o que o texto nos diz. Versículo 10. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam, pintam, dize aos que caiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar, vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que caiastes? Versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação, para o consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Jesus, nesta parábola final, fala de juízo. E a tempestade é um instrumento pelo qual isso acontecerá. Este juízo serve como uma prova. Uma prova para os dois tipos de discípulos. Uma prova que revela os verdadeiros e os falsos discípulos. Uma prova que revela os falsos profetas e aqueles que pregam o genuíno evangelho. Uma prova para os construtores que terminaram uma casa. A tempestade vem como juízo e virá como prova. Inevitavelmente, ela virá. A tempestade, inevitavelmente, virá sobre todos. Sobre o prudente e sobre o insensato. Inevitavelmente, virá sobre todos. Assim é a prova. Ela vem sobre todos nós. Inevitavelmente. Eu preciso dizer para você que tempestades muitas vezes são inevitáveis. Elas são inevitáveis. E é assim na minha e na sua vida. Elas virão. O verso 25 diz que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E o verso 25 está se referindo à casa do homem prudente, do construtor prudente. A intensidade da tempestade, a força nela, ela é descrita como uma grande prova. O verso 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O verso 27 se refere à casa do insensato. Assim como a tempestade chega para as duas casas, a prova e as dificuldades também chegam para a nossa vida. Com crises, como a que vivemos hoje por conta da pandemia. Tribulações, como a que Jó passou. Que tempestade, não? Tentações, como a que Jesus passou no deserto. Luto, como a perda de alguém querido. Como Marta e Maria perdeu o seu irmão, Lázaro. E até mesmo a morte, como Estevão e tantos outros mártires da igreja perderam a sua vida pelo evangelho. A verdade é que a tempestade sempre vem.
ela é inevitável. A diferença é onde está o nosso fundamento. Ela é uma prova de onde está o fundamento da construção da nossa vida. E fica aqui, meus irmãos, a reflexão. Porque esta tempestade, esta prova com 2 resultados, ela tem efeito e consequência. Esta prova gera um efeito, este juízo de Deus aplicado que tem um propósito de provar, e está aqui significado na tempestade da parábola, ela produz efeitos, consequências. Eu quero que você veja, é a mesma tempestade, é narrada com a mesma intensidade, mas olha para o efeito sobre o prudente, que está aqui significando o verdadeiro discípulo, aquele que prega e vive o evangelho, que pratica e obedece aquilo que Jesus disse, ensinou, as suas palavras e os seus mandamentos, que colocam em prática. Olha o relato. O prudente, no dia da prova, no dia da tempestade, no dia do juízo, ele terá triunfo. O versículo 25 termina que veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento, bateram contra a casa dele, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Ela não caiu. O juízo veio, a provação veio, a dificuldade veio com intensidade e força, mas houve triunfo por causa da rocha. Ao contrário, o insensato é narrado no verso 27, dizendo que a casa desabou, sendo grande a sua ruína. O insensato no dia da prova, no dia em que a tempestade chegar, com a mesma força e intensidade que chegou na casa do prudente, ela chegará como um juízo e experimentará, causando ruína, fracasso. É assim que é narrada a construção sobre a areia. 1 Pedro 2,8, na continuidade daquele texto, Pedro diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O juízo de Deus virá naquele dia, conforme a metáfora passada das 2 confissões, no dia do juízo, no dia da tempestade. E a prova será fracasso para os desobedientes, aqueles que ouviram, mas que não praticam a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Não construa a sua vida desprezando as palavras de Cristo, seus ensinos e os seus mandamentos. A palavra de Cristo é o nosso fundamento seguro. Não construa os seus sonhos nas areias inférteis da descrença. Coloque em prática. Não fundamente o seu futuro na areia da ruína. Há triunfo na rocha, porque a rocha é segura, porque a rocha é estável, porque a rocha é o próprio Cristo. Edifique-se na rocha que é Cristo. Experimente segurança e firmeza no dia da prova, no dia da tempestade, construindo a sua vida na prática da obediência do Evangelho de Cristo Jesus, a nossa rocha. Que Deus nos mova para que aquilo que ouvimos sobre o Evangelho de Jesus não seja apenas uma teoria ou algo distante de nós, mas que na construção e na edificação da nossa vida esteja sendo colocado dia a dia em prática. Ei, pessoal!
Quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.